Mas eu lembro que desde pequena o meu sonho era casar e ter filhos. E aí quando eu olhei para mim, em uma situação de vida onde não tinha, eu sempre sonhei muito, mas não tinha muita coisa dos grandes sonhos para acontecer mais. Eu já tinha casado, eu já tinha os meus filhos, mas eu não estava feliz. Eu comecei a me perguntar por que eu não estava feliz, se ali estavam as maiores realizações da minha vida. Eu estava casada e eu tinha muita vontade de fazer terapia. Quando eu fiquei com as minhas questões, analisando a minha vida, e ele não queria. Era algo que ele posicionava muito contra. Mas aí eu disse, olha, eu vou morrer se eu não fizer. E eu não estava entendendo que era um problema com ele. Se eu não estou conseguindo ser feliz, tem alguma coisa errada comigo. Preciso descobrir se eu tenho trauma de infância, alguma coisa. E aí, falando com ele, eu consegui convencê-lo de que eu realmente precisava de terapia. Quando eu cheguei na terapia, eu procurei uma profissional especializada em traumas. Quando a psicóloga me perguntou o que você gosta de fazer, sério, eu passei uns 30 minutos para responder. Eu gosto de assistir filme com meu marido depois que eu boto as crianças para dormir. Tá, e o que você gostava antes? E aí foi quando eu fiquei, antes eu gostava de jogar, eu gostava de treinar, eu gostava de sair com as minhas amigas. Aí eu tinha uma relação de coisas. Tá, por que você não gosta mais? E aí eu disse, ela, o que te traz aqui? Eu disse, eu preciso descobrir qual foi o trauma da minha infância que está me deixando presa hoje nisso. Eu estou me sentindo assim. Então, depois de algumas sessões, ela disse, olha, teu trauma não começou, você não traz traumas de infância. Você viveu situações difíceis na infância, mas você não tem trauma disso. O seu trauma começou no dia do seu casamento. Eu lembro que a primeira coisa que ele me fez acreditar, e aí é muito importante que os pais se posicionem nessa hora. Ele dizia muito para mim que eu não tinha ninguém por mim, senão ele. Era uma frase que eu escutava desde o namoro. Eu lembro que eu trabalhava, a minha profissão sempre foi a profissão que sustentou a casa, mas no escritório eu não tinha autonomia nenhuma. Então, para eu sair do escritório, eu tinha que pedir autorização. Isso eram coisas que aconteciam que eu não percebia. Então, teve um dia que minha mãe chegou de surpresa no meu escritório. O escritório era dentro de um shopping. Minha mãe me chamou para descer. E eu disse, deixa eu ver se eu posso sair. A questão de ser subjugada, a questão de estar ali. Se não for como eu quero, tem problema. Então, eu me anulo para não ter o problema, entendeu? A escolha de com quem você vai dividir a sua vida depois de Cristo, para mim, é a escolha mais importante. Então, eu era totalmente influenciada. E você fazer essa percepção dentro, aquilo ali fazendo parte da sua rotina, é difícil. Então, por isso que eu falo assim, encarar a realidade, botar no papel, pegar seus sentimentos, botar lá embaixo, ser racional, ser prática. Quando eu cheguei na delegacia para denunciar, o que me chocou, assim, que eu fiquei, foi que disseram tudo que eu vivia sem que eu falasse. Eu falei pouquíssimas coisas e o pessoal lá já foi me orientando e perguntando, isso aqui também acontecia, né? E quando isso aqui acontecia também, né? E eu fiquei assim, como vocês sabem? E eles, a gente lida com isso todos os dias. Isso se chama violência doméstica. E aí foi quando eu fui entender o que eu estava passando. Que existem os ciclos, as fases, que se começa, não é nem com um grito que se começa, né? É mais sutil. Mas aí depois vai se ultrapassando as etapas. E o que me dito de forma muito clara lá, foi algo que alguém já tinha me orientado antes, foi, se você volta agora, o próximo passo provavelmente é com feminicídio, porque você já avançou todos os ciclos. Então você já chegou na agressão, ele já lhe derrubou, ele já tentou lhe machucar, ele já lhe ameaçou de você só sair do lado dele morta. Então assim, não brinque. Ou você toma atitude agora e não volta atrás, ou se você voltar atrás, você, infelizmente, se a justiça vai tentar lhe proteger, a gente vai fazer o que pode, mas a gente não garante.
quando se viu que eu não iria ceder pelo financeiro, que eu consegui fazer o outro entender isso, se começou sutilmente com meu filho. Eu comecei a perder contato total com meu filho, eu comecei a não saber o que fazer. Acredito que o pai passou 2 ou foi 3 meses sem querer muito, sem ter um período estabelecido, sem querer muito contato com eles, e eles perguntavam: mãe, cadê meu pai? E eu dizia: papai está trabalhando, papai está se tratando, papai está dodói, enfim. Tudo eu dizia, menos a verdade. Com isso, eu dei margem a depois, quando eu cheguei a acusá-lo de alienação parental, o meu filho foi chamado a depor pelo Ministério Público e o MP, no relato do meu filho, diz assim: minha mãe, meu pai, eu passei uns 2 meses sem ver meu pai e eu perguntava para minha mãe cadê meu pai e meu pai dizia que estava, e minha mãe dizia que meu pai estava trabalhando. Só que depois meu pai me contou a verdade. Meu pai disse que ficava tentando nos ver e ela não deixava. Então, assim, a alienação, ela acontece assim. E hoje muita gente faz: ai, por que tu não acusa? Tu tem como provar. Porque é amor, é de amor que a gente está falando, é de afeto, é dos sentimentos do meu filho. Não é de um processo, não é de um papel, não é de um dinheiro, entendeu? E nesse processo de alienação parental eu tive uma depressão muito forte também, que eu não podia falar para ninguém. Porque se eu falasse eu poderia até ficar sem as crianças, né? Isso ser usado contra mim. Então eu tive que me curar e vou continuar sendo a mãe que eu sempre fui, mas respeitando o espaço dele. Então eu coloquei ele, que foi a parte mais dolorosa de toda essa história para mim, foi essa. Então eu coloquei nesse lugar e foi a partir disso que eu consegui sair desse ponto de redução e começar com o enfrentamento que ela me ensinou. A mãe não pode agir assim. Ela não pode agir só pela emoção de amor e nem só pela vingança. Ela tem que ser racional. Ela tem que pegar tudo que ela sente, botar no chão, dizer: agora as minhas atitudes, eu não posso agir por impulso, eu não posso agir por tristeza, por emoção. Eu realmente preciso agir de forma racional. Vamos lá, dia 27 de março, eu completei 40 anos, né? Comemorei meu aniversário, enfim, com almoço, com amigos, familiares. E aí, 4 dias depois, eu fui fazer a bendita mamografia. Encontrado um nódulo suspeito. Ali eu já sabia que algo não estava certo. Ali, na verdade, eu costumo dizer que nesse dia eu recebi o diagnóstico. Porque pela pressa da médica que fez a ultrassom, né? Então, esse resultado sairia com 3 dias. Ela falou que no dia seguinte, às 9 da manhã, ele estaria pronto e que era para eu procurar um mastologista urgente. Então, por isso daí, né, por mais leiga que você seja, você já sabe que existe algo muito grave acontecendo. O primeiro pensamento é de morte, não tem como ser diferente, né? Somos humanas e foi isso mesmo que chegou à minha mente. Meu Deus, e os meus filhos? Eles são pequenos, quem vai criá-los? Porque assim, vou morrer. E na terça-feira eu acordei com uma mente totalmente renovada, muito consciente de todo o processo que eu iria passar, porque como eu falei, eu já sabia, né? Então a biópsia para mim só iria realmente confirmar algo que já era certo. E eu tinha uma dupla preocupação. Primeiro com a minha imagem mesmo, que eu não gostaria de viver esse processo, de me ver sem cabelo. Como eu tinha uma grande preocupação pelo meu filho, porque era algo que ele dizia: mãe, eu não quero lhe ver careca, eu não quero lhe ver sem cabelo, né? E isso doía 2 vezes, né? Porque eu não queria e ele também não queria, e como, né? Tá, filho, ok, vai, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E quando eu acordei, que eu tomei banho, que eu comecei a pintar meu cabelo, caíram tufos, assim, sabe? Da raiz. Foi uma sensação estranha, ruim, horrível, de impotência. Eu fiquei paralisada, porque eu dizia, né, como assim? A cirurgia, 15 sessões de rádio, e continuo numa quimio de manutenção, que só para em agosto, tá? Já estou em remissão, glória a Deus, não mais faço essa quimio para matar a doença, não é mais esse o objetivo, e sim para formar uma barreira de segurança no meu corpo. Então permaneço em quimio, porém já em remissão, tá? Preciso só terminar o protocolo. E isso tudo que eu falei não tem nenhum ano, né? Então foram 11 meses. Lê-se 11 meses, mas foram 11 anos para mim, de tão intenso que foi.
E estou prestes a fazer 41. E mais do que nunca eu preciso comemorar essa vida que eu já comemorava. E eu falei, vou comemorar em agosto, no auge do meu tratamento. Quase sem sobrancelha, alopécia. E eu falei, é isso que eu vou ter no meu aniversário. Eu não sabia como seria, se estaria, né? Se completaria 41 anos. Mas já pensei, é isso. Existem desertos que são inevitáveis. Ninguém lhe pediu autorização para lhe colocar nele, e nem foi você, porque tem muitos desertos que nós mesmos nos colocamos, né? Por decisões erradas e precipitações e tudo mais, enfim. Mas existem desertos que quando você vê, você já está lá, né? Mas a opção de como passar por ele, sim, é lhe dada. Nunca foi uma questão de vontade, eu nunca tive vontade de fazer nenhum desses procedimentos, né? Foi mais por conta de amizades, no tempo tá um pouco perdida, andando em locais que não deveria. E surgiu amigas que deu ideia, e na época eu não achava que seria uma coisa que fosse me prejudicar. Porém, ao passar dos anos, eu fui adoecendo e foi constatado que era um silicone industrial. Eu tinha 30 e pouco, eu não me recordo bem, mas por aí, uns 30 e pouco. Eu acredito que uns 3 a 4 anos depois começou a ter complicações e eu comecei a dar muita entrada na Unimed aqui em Caruaru. E nessas complicações os médicos começaram a se mostrar interessados o porquê que tanta coisa em mim dava errado, né? Não mostrava que eu estava bem, tinha algo errado e eu não sabia explicar. Então, diante dos exames, de várias entradas que eu tinha dado lá, foi feito vários exames. Nesses exames foi constatado que era o silicone industrial. Foi pesado, foi triste, não foi nem pelo diagnóstico em si, foi porque eu vi que era tipo assim, eles diziam não tem saída, né? Porque o médico daqui não tem especialização, não entende sobre o caso. E eu tive que ir a fundo, começar a procurar pessoas que já tivessem passado por aquilo. Mas aí começou a minha batalha, né? Para retirada do produto. Nessa época, o silicone mesmo já tinha desfeito os ligamentos dos 2 joelhos, já tinha feito cirurgia nas 2 pernas, eu já estava com um câncer. Então foi todo um tratamento para poder eu fazer a retirada do silicone, entendeu? Eu tive que me tratar primeiro do que ele tinha me causado para poder eu ir à busca de fazer a retirada dele. Foi um episódio assim que me abalou muito, mas que eu cresci. Eu cresci muito porque eu vi que mesmo tendo mexendo com a minha estética, tinha coisas de mais valores, né? Minha vida, minha família. Então, tudo isso passou a ser pequeno diante de tudo que eu passei. Então, hoje em dia eu não vejo isso como mal, eu vejo isso que me fez superar muita coisa, né? A morte do meu esposo, parei de beber. Então, foi uma superação por completo, né? Por completo. Me afastei de muitas amizades ruins e hoje em dia eu vivo para a minha família. Tenho o meu esposo, né? Sou casada de novo e graças a Deus estou me cuidando. O que me tirou do foco do sofrimento e das dores que eu sentia foi o estudo. Então, assim, eu me apaixonei pela fisioterapia e pelo esporte, pela musculação, pela natação. Por quê? Faz parte hoje da minha vida. Esse produto, se eu não fizer nenhum tipo de exercício, ele fica andando no corpo. E se eu fizer o exercício, ele fica paradinho ali na musculatura, né? Então, o objetivo que o médico me pede é que eu esteja sempre me exercitando. Então, isso é muito importante, a gente cuidar da saúde e principalmente quem tem esse produto no corpo. E assim, eu quero te dizer que você não é o que você está vivendo, você não é a sua estação. A partir do momento que você se negligencia, a partir do momento que você se afasta da sua essência de fato, de quem você é, você está deixando ali um vácuo, um hiato que só você pode realizar, né? Que só você pode cumprir. Então, se alinha ao céu e eu tenho certeza que o céu vai te responder. Eu acho assim, não teria como ser diferente, né? Porque senão eu não seria a mulher que eu sou hoje. Essa mulher que tem uma conexão
um Deus feito eu tenho hoje. Eu não teria crescido tanto espiritualmente se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Então eu sou grata até mesmo pelas minhas falhas, pelos meus erros. Vai ter dias que é um dia de cada vez. Vai ter dias que é uma hora de cada vez. A gente precisa focar e enfrentar aquela hora. E tudo passa. Tudo vai passar.